Olá, muito boa tarde. Este domingo marca o recomeçar de muitas atividades, nomeadamente as que decorrem no âmbito das paróquias. Acontecem em circunstâncias especiais, mas não deixam por certo de motivar o reencontro de famílias e grupos com as precauções que este tempo exige. Um tema que vai marcar também o comentário à liturgia de domingo, que em cada sexta-feira propomos neste programa, hoje contando com a presença de Frei José Nunes, professor de Teologia na Universidade Católica Portuguesa. Frei José Nunes, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco já no final de setembro, não é? Embora, enfim, estamos a gravar este programa com alguns dias de distância, ou alguns dias de distância, mas é o mês que assinala o recomeçar de muitas atividades, Pois, o Paulo no meio de muitas incertezas. O Paulo estava a falar das paróquias que recomeçam. Eu conheço paróquias que estão justamente por estes dias a começar o ano pastoral, chama-se assim. Que coincide mais ou menos com o ano letivo. Lá está, também nas escolas públicas ou privadas estão a começar as aulas, com diferença de 1 ou 2 dias, enfim. E pronto, quer dizer, realmente nós estamos num momento de grandes incertezas, nós temos muita esperança de que seja possível realmente realizar todas estas atividades, com as precauções, como o Paulo dizia, e tudo isso. Mas vivemos realmente na esperança, porque estamos a viver momentos de grande incerteza, não é? E isso, claro, faz-nos, em primeiro lugar, pensar um bocadinho que no meio destas incertezas e do desafio à esperança, há que ter paciência. Há que ter paciência. Por muito que já lá vão uns meses, não é? Exatamente. Com esse pedido de paciência. E a paciência aqui é engraçado, ganha novos significados. Nós habitualmente estamos a pensar ser pacientes com as outras pessoas, sobretudo com as pessoas aborrecidas, não é? Uma das obras de misericórdia é essa. Há 14, não é? 7 corporais, 7 espirituais. A penúltima das espirituais diz: ter paciência, sobretudo para com as pessoas molestas, quer dizer, com as pessoas aborrecidas. Não é? Bom, nós estamos habituados a ser desafiados a ter paciência, é uma obra de misericórdia, porque as pessoas precisam de ser ouvidas, precisam de ser atendidas, têm as suas necessidades. Mas nós estamos a descobrir outros sentidos para a palavra paciência e para a realidade de paciência. Desde logo, por exemplo, a paciência connosco próprios. Nós não somos perfeitos, nós somos limitados. Nós não devemos exasperar-nos por aquilo que somos, devemos nos aceitar como somos, ter paciência connosco mesmos. Mas também, como dizia esse grande teólogo que anda muito na voga, o Tomás Alic, não é? Ter paciência com Deus. Ele escreveu um livro justamente com este título, Paciência com Deus. E nestes momentos, lá está, tem a ver com isto, com estes momentos de incerteza, de maior cinzento, não é, na vida, nas sociedades, nós parece que não vemos a presença de Deus, parece que não vemos a mão atuante de Deus. E então somos desafiados a, com fé, esperança, ter paciência, sabendo que Deus não é cego, sabendo que Deus é que conduz a marcha deste mundo, como dizia um cântico muito antigo, quando eu era pequeno, um cântico de igreja, e ter paciência. Quer dizer, mas para esperar o quê? Esperar o tempo de Deus, o ritmo de Deus, neste evoluir até de uma doença? Sim, exatamente. Quer dizer, porque o tempo de Deus, a vontade de Deus, é a felicidade do ser humano. E, portanto, a nossa esperança de que Deus se manifeste com toda a sua força é justamente a esperança de que passe esta pandemia, a esperança de que voltemos a ter saúde, a esperança de que voltemos a ter relações sociais normais, familiares, amigáveis. Portanto, a esperança inclui tudo isso, quer dizer, a paciência com a manifestação de Deus é a paciência à espera realmente de um mundo melhor, de um mundo outro, não é? E em cada semana, os textos da Bíblia acredito que são uma inspiração para ir pautando cada dia, cada semana. Claro. Pelo menos para quem é cristão. Sim. Este domingo, nas Eucaristias, há novamente 3 mensagens a partir dos 3 textos da Bíblia. Pois há. Algum tema que as une, esses 3 textos? Sim, podemos arranjar sempre, não é? Quer dizer, com alguma ginástica podemos arranjar sempre
E um tema talvez pudesse ser este, de que o cristianismo não é uma religião apenas de palavra, de boca, mas é uma religião operativa. A primeira leitura, por exemplo, fala de que é necessária conversão, entre outras coisas, de que Deus espera a nossa conversão, portanto, ações de mudança. O Evangelho também fala de que não é quem diz sim, sim, que vai fazer uma coisa que está certa, é quem a faz, porque às vezes diz-se e não se faz. Portanto, o cristianismo é uma religião operativa, e a operativa é atuante, são obras com esse sentido de serviço dos outros, que é o que nos aparece na segunda leitura, não é? Portanto, ser cristão é obras de serviço aos outros. Portanto, lá está, olha, eu não tinha pensado nisso, mas quer dizer, realmente pode haver assim uma temática que una estas 3 leituras do domingo 26 do tempo comum, embora depois cada uma delas depois tenha a sua especificidade e enfim, os seus ensinamentos. E vamos então a essa análise de cada um dos textos, desde logo o texto do Evangelho, que é de São Mateus, no capítulo 21. Pois é. E antes da análise de Frei Nunes, antes do comentário, vamos ouvir então o texto que é lido nas missas deste domingo. Naquele tempo disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu-lhe: Não quero. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu: Eu vou, Senhor. Mas de facto não foi. Qual dos 2 fez a vontade ao pai? Eles responderam-lhe: O primeiro. Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós para o reino de Deus. João Batista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditastes nele. Mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes, acreditando nele. Frei Nunes, que enredo foi este criado por Jesus para depois passar a sua mensagem, não é? Pois. Já dissemos isso, ou já comentámos isso muitas vezes. Jesus realmente era uma pessoa não só fantástica, extraordinária, era Deus, portanto, era a forma humana de Deus, não é? Mas era realmente uma pessoa que gostava de inventar histórias e contar histórias, e contava-as bem, quer dizer, e isso, há muitas sociedades, quase todas as culturas, que têm realmente essa figura do contador de histórias, não é? E na cultura de Israel, pois, havia muitas parábolas. Aliás, não pensemos que Jesus era completamente original nisto. Nós temos imensos textos da altura em que Jesus viveu, textos judaicos, rabínicos, cheios de parábolas destas, e com o pai e filhos. Portanto, estas temáticas não são completamente originais em Jesus. Era um ambiente cultural, era normal, era um ambiente cultural, sim. Exato. Agora, pronto, esta parábola, lá está, é muito simples. Um pai tem 2 filhos, diz aos 2 para irem trabalhar, um diz que vai, mas não vai, e o outro diz que não vai, mas vai. Lá está, isto tem a ver com a tal coisa que dizíamos há bocado. O cristianismo não é uma coisa de boca, não, é uma coisa de fazer. Aliás, há uma passagem do Evangelho também em que Jesus diz: Não é o que diz Senhor, Senhor que entra no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Pelo menos no capítulo 7 de São Mateus isto aparece, não sei se aparece também nos paralelos, nos sinóticos, não sei. Bom, portanto, é uma parábola muito simples, a lembrar coisas, afinal, aquilo que o povo diz. Nós dizíamos, todas as sociedades têm contadores de histórias, mas também todas as culturas têm provérbios. Por exemplo, nós temos este: as aparências iludem. Pois é, por fora parece uma coisa, afinal é outra. Aquele filho dizia que não ia trabalhar e depois foi. O outro, muito bem comportadinho, não foi trabalhar, não é? Bom, ou então, será outro provérbio: de boas intenções está o inferno cheio, não é? Que existe, não é uma coisa, ser cristão não é uma coisa de boa, nem de boas intenções. É fazer, caramba, é fazer.
e fazer, aqui trata-se evidentemente de converter-se, como aliás o texto diz. Vós ouvistes a proclamação do reino e não vos convertestes, não vos arrependestes. Ao passo que outras pessoas, sim, pessoas catalogadas como pecadoras públicas, publicanas, prostitutas, a ouviram e arrependeram-se. Portanto, ser cristão realmente é viver a sério, é viver com inteireza o Evangelho. Agora, eu acho que daqui nós também tiramos claramente algumas lições muito importantes para hoje e para a nossa maneira de olhar as coisas, não só de viver pessoalmente, mas de olhar as realidades. Em primeiro lugar, este texto eu penso que pode ter uma interpretação direta e imediata relativamente ao que se passou no cristianismo primitivo. Isto é, aqueles que, à primeira vista, seriam os que diriam sim a Jesus, o povo judaico, o povo da aliança, o povo da revelação de Deus, o povo que conhecia Abraão, Moisés, os profetas, esses acabaram por não aceitar esmagadoramente a mensagem de Jesus. E aqueles que, à primeira vista, não estavam em condições de aceitar Jesus, porque eram estrangeiros, porque eram pecadores, pagãos, foram esses que, afinal, em primeiro lugar, aceitaram Jesus. As coisas realmente mudam, não é? Mas por causa dessa marca que o cristianismo tem de ser operativo, de não ser de facto só uma teoria, foi isso que levou a essa rejeição? Por um lado sim, mas isso ligado a quê? Ligado à grande novidade que Jesus trazia, não é? Quer dizer, e o povo judaico não foi capaz de fazer uma adaptação, uma atualização da sua fé, da sua crença, não é? Com a novidade que Jesus trazia. Ao passo que as pessoas que estavam mais afastadas tiveram mais facilidade em aceitar essa novidade. Paulo, eu vou dizer uma coisa que poderá chocar algumas pessoas, mas isto que se passou há 2000 anos passa-se hoje. Eu sou professor na Universidade Católica. Eu dou há cerca de 20 anos uma cadeira que se chama Cristianismo e Cultura, que é uma cadeira obrigatória, agora não se diz cadeira, nem disciplina, é unidade curricular, portanto, cuidado com a língua. Então, eu dou isto em todas as faculdades, economia, gestão, direito, comunicação social, enfim. É transversal aos vários cursos. É transversal, é obrigatória na Universidade Católica. E é uma cadeira onde nós falamos das relações do cristianismo com a cultura, o que é cultura, o que é um fenómeno religioso, mas depois fazemos uma viagem ao cristianismo, porque a esmagadora maioria dos alunos está muito virgem, muito verde em relação ao que é o cristianismo. E nós estudamos um bocado o cristianismo a partir de 3 pilares: a Bíblia, Jesus e a Igreja. E eu constato, o que eu queria dizer é isto não é nenhuma lei, mas eu constato desde há 20 anos, já estou muito tarimbado nisto, que quem em geral apanha melhor a matéria e realmente descobre coisas novas são as pessoas que não ligam nada à Igreja, ou que são ateias, ou que... Para quem essa matéria é uma novidade. É uma novidade, quer dizer, e é isso que aconteceu há 2000 anos, quer dizer, as pessoas, e eu tenho todo o respeito pelos meus queridos alunos e alunas que são mais religiosos, entre aspas, que, por exemplo, vão mais à missa, que tiveram mais catequese, todo o respeito, e eu não quero provocar ninguém, nem escandalizar ninguém, mas essas pessoas têm muitas vezes muita dificuldade. Há indisponibilidade para entender mais, realmente, para ler a Bíblia de outra maneira, para entender a pessoa de Jesus de outra maneira, para o novo, quer dizer, e portanto isso que se passou, estava-me a perguntar, porquê é que terá sido... Bom, é isso, é a dificuldade em aceitar o novo, quer dizer, não estar apegado a ideias, a preconceitos, a ideias pré-concebidas, não é? Isto é muito desafiante. Olha, pronto. São as, enfim, mensagens que decorrem deste texto e de uma cena que afinal é comum em muitas famílias, não é? Entre quem diz que sim e depois não faz. Isso também é verdade. E quando se diz famílias, também se diz comunidades religiosas. Uhum. O Paulo representa as famílias, eu represento as comunidades religiosas dos frades e das freiras,
É assim, quer dizer, pois, muitas vezes dizemos sim e nada. E outras vezes resmungamos, mas depois fazemos. E há que tirar daí, de facto, as ilações que para cada contexto, Claro. E para cada circunstância. O texto do Evangelho termina com esta afirmação: e vós que bem o viste, não vos arrependeste, acreditando nele. Este acaba por ser o objetivo e até pelo exemplo que falou, do ambiente das aulas de introdução ao cristianismo, acaba por ser, enfim, o desafio está aqui, não é? Tudo o que Jesus diz e faz é para que as pessoas realmente, vendo, deem glória a Deus pelas grandes obras que Ele faz e se arrependam. Quer dizer, é para isso. Mas Jesus, lá está, Jesus fala sempre isto, reparemos, de uma maneira convidativa, não impositória, quer dizer, não condenatória. E isso é um espírito realmente, lá está. Outra coisa, que é uma grande novidade do Evangelho. E à luz daquilo que estávamos a dizer, muita gente não aceita, muitos cristãos não aceitam que Jesus faça convites, que Deus faça convites, que Deus não ameace, que Deus não queira o castigo, que Deus esteja sempre à espera de que a pessoa mude, de que Deus dá sempre mais uma oportunidade, de que Deus é um bonzão, digamos assim. Há muitos cristãos que não aceitam isto. Não, Deus tem que castigar. Não, aquele é pecador. Não, aquele é pagão. Não, aquele é ateu. Não, aquele é muçulmano. Tem que... Esse não é o espírito do Evangelho, não é? Não é. E são o espírito do Antigo Testamento, será? E voilà. Bem, e vamos então ao Antigo Testamento, mas se calhar para uma mensagem um bocadinho diferente, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Esta que nos traz a primeira leitura do profeta Ezequiel no capítulo 18, onde se questiona aí o que é justo e o que é injusto, Sim, quem procede como injusto. Pois, não é? Exatamente. Quem é justo, quem é injusto, e quem se converte ou deixa de se converter, enfim, bom. E, portanto, quem é que tem acesso à salvação de Deus? Deus salva o justo ou não? Bom, já agora dizer uma coisa muito simples. Eu não sou biblista, mas, claro, a gente há um mínimo de coisas que sabe. 20 anos a dar aulas, não é? Como dizia. Pois, bom. E mais 40 de vida cristã. Missionário em África e bem, não okay. só. Mas então, portanto, este Ezequiel está no exílio, na Babilónia, portanto, muitos judeus tinham sido conquistados, o país tinha sido conquistado e muitos tinham sido levados para um desterro, para um cativeiro na Babilónia. E lá as pessoas perguntam-se, quer dizer, porquê é que isto nos aconteceu? Porquê é que isto nos aconteceu? Foi certamente por causa... Isto é um castigo de Deus, foi certamente por causa de uns pecados. Mas quem veio para aqui foram os nossos pais, os nossos antepassados. Nós já estamos aqui há uns anos. O cativeiro durou umas dezenas de anos. Então nós estamos a pagar pela culpa dos nossos pais. Quer dizer, os nossos pais pecaram e Ezequiel é o profeta que corta com esta mentalidade. Que Deus não castiga. E depois Deus não castigaria nunca alguém pelos pecados de outros. A mentalidade deles era esta. Aliás, como o profeta Ezequiel diz noutra passagem, os nossos pais comeram ervas amargas e nós é que sofremos nos dentes, ou não sei o quê. Não. O profeta Ezequiel corta com isso. Não. Deus dá não uma retribuição coletiva. Não, houve um que pecou, então toda a gente vai apanhar por causa desse que pecou. Não. Deus tem um pacto de amizade e de aliança individual com cada pessoa. É pessoal. É uma relação pessoal. E Deus quer que cada um seja justo. E vê a justiça de cada um, ou o pecado de cada um. E não anda a dar castigos, digamos assim, a uns pelos pecados de outros, não é? Bom. E, portanto, é isto que a leitura diz. Isto é muito importante, até para a nossa mentalidade, ainda de hoje. É que estas coisas são muito atuais. São coisas, isto tem 2.500 anos, digamos assim, mas isto é muito atual. Porque a gente pensa que Deus, às vezes, castiga. E que Deus castiga por causa de pecados que alguém cometeu. É preciso acabar com essa mentalidade. Deus pede a ti, ser justo. E se for justo, estou contente contigo. Tu não és justo, olha, converte. Aliás, a leitura fala disso. Pede a conversão, não é? Quer dizer, tu que não andas na justiça, converte, não é?
Já não temos muito tempo para a segunda leitura, carta aos Filipenses, no capítulo 2, onde apresenta aí o objetivo final, ter os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Pois, isto é uma carta que São Paulo escreve aos Filipenses. Os Filipenses era uma comunidade que aparentemente São Paulo gostava muito, e entusiasma-os e alegra-se com eles e dá-lhes os parabéns e diz vivei sempre na alegria, enfim, bom. Mas ele também sabe que em todas as comunidades, e esta não fugia à exceção, também há alguns problemas e há pessoas com invejas e há pessoas que não querem estar abaixo de outros, digamos assim, querem ter mais protagonismo, e por isso São Paulo diz, nesta leitura, não queirais ser superiores a ninguém, não queirais esse espírito de superioridade que no fundo vem da inveja, de uma ambição desmedida. Quer dizer, quando nós somos invejosos, então queremos depois passar a ser mais que os outros, não é? Portanto, espírito de superioridade. Então São Paulo diz, não, contentai-vos em estar bem uns com os outros, em ser irmãos uns dos outros e a servir-vos uns aos outros. Porque Jesus, e então vem o famoso hino cristológico da carta aos Filipenses, que está aqui nesta leitura. Jesus, que era de condição divina, Jesus era Deus, não se valeu da sua igualdade com Deus. Fez-se homem e, sendo homem, ainda foi o mais pequeno dos homens. Tornou-se escravo para servir os outros. Então, não queirais ambições desmedidas, não queirais ser os maiores, sede humildes e pondo-vos ao serviço uns dos outros. Isto fez-me lembrar agora uma coisa, a propósito do querer ser maior. Ainda temos algum tempo, uns segundos. 30 segundos. 30 segundos. Temos um frade dominicano que tem muita piada e que diz assim, cá em Portugal, que diz assim muitas vezes, bem, tu já sabes, bons, tu e eu e não sei se mais alguém. Claro, ele diz isto na brincadeira e com uma... Bom, lá está, também diz assim, tu já sabes, em humildade ninguém me bate. Bom, lá está, a leitura fala disto, quer dizer, sejamos humildes, até porque é feio. É feio querer ser o maior e ser humilde, não querer ser superior e pôr-se ao serviço dos outros como Jesus. É feio, acredito que vale a pouca pena, não é? Vale muito pouca pena. Lá está, deixa-me terminar. Não leva a lado nenhum e não traz felicidade. Porque já São Paulo disse um dia em Éfeso, está nos Atos dos Apóstolos, que Jesus disse um dia, há mais felicidade em dar do que em receber. Frei José Nunes, obrigado pelas suas pistas de análise a estes textos e pelas mensagens que sugeriu também a partir deles. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Mais logo siga a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Até lá, votos de uma boa tarde, ótimo fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.